procurações. Ele se considera inocente, então? Se considera inocente, ele é inocente, ele tem todas as comprovações. A filha dele, inclusive, a gente quer que essa criança seja ouvida, acompanhada de um especialista, porque quem estava no seio familiar é uma criança de 11 anos. Caso Sara Mariano. No vídeo de hoje nós iremos mais uma vez abordar com vocês a respeito do processo que envolve a filha da cantora Esmeralda, que se tornou alvo de uma disputa na justiça por conta da sua guarda. Seus avós paternos requerem na justiça a manutenção da guarda da menina. Já de outro lado, a dona Dolores requer na justiça a oportunidade de ficar com a guarda de Esmeralda. A juíza ouviu Esmeralda na primeira audiência que ela participou e, após ouvir a menina, informou os advogados que representam as duas famílias que iria analisar um pouco mais a petição dos avós paternos e também iria analisar um pouco mais a petição da avó materna, no caso, Dona Dolores, para depois ela marcar uma outra audiência onde ela possa vir conceder a sua decisão, com quem Esmeralda de fato vai ficar. Porém, nas últimas informações que chegaram, o Ministério Público da Bahia sugeriu que a Justiça mantenha a guarda de Esmeralda debaixo da tutela de seus avós paternos. Com certeza pegou de surpresa a dona Dolores, porque esta sugestão do Ministério Público não é muito favorável à dona Dolores. É possível que a Justiça acate a sugestão do Ministério Público e assim mantenha Esmeralda debaixo da guarda dos seus avós paternos. Porém, o que nós iremos dividir com vocês em forma de informação, por intermédio de um vídeo que você já vai ver com a gente aí na tela, algumas coisas foram ditas e reveladas que são informações bombásticas, que podem mudar o rumo das coisas, o rumo das situações. Bom, fique com a gente até o final. Muito obrigado mais uma vez por você estar nos dando o prazer da companhia e da audiência em mais esse vídeo aqui no canal. E você que de repente ainda não é inscrito, eu aproveito, não perca tempo, hein? Peço, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, optando por todas as notificações. Vem comigo aqui na tela, veja e ouça. Preste bem atenção em tudo que você vai ver e ouvir nesse vídeo aqui, hein? E conforme for, a gente vai pontuando e dando a nossa opinião, dividindo com vocês aí a nossa opinião. Agora, não esquecem, a tua opinião para nós é muito importante, tá bom? Vem conosco. Ele se considera inocente, então? Se considera inocente, ele é inocente, ele tem todas as comprovações. A filha dele, inclusive, a gente quer que essa criança seja ouvida, acompanhada de um especialista, porque quem estava no seio familiar é uma criança de 11 anos e que é quem pode melhor falar da conta do pai, da conta da mãe e do que ela via e sabia e vivia naquele seio familiar. Ele nega. Agora, Sara, eu fiquei sabendo, não sei se você vai me confirmar isso. Fontes me contaram, claro que eu não vou revelar, parece que colocaram algumas coisas na cabeça da menina aí. Eu vou ter muito cuidado para falar sobre isso, para passar informação para você, porque parece a informação que eu tenho, envenenaram a menina, colocaram algo na cabeça dela, né, querendo aí afastar Dona Dolores da neta. Você pode falar sobre isso, doutora? Você viu e você ouviu a fala aí do Marcelo, né? Lá do portal de notícias Alô Juca. Segundo ele, chegou uma informação
por intermédio de um informante, pois o qual ele não vai revelar, de que a menina Esmeralda, filha da cantora Sara Mariano, esteja sendo manipulada. Manipulada. Bom, no começo você viu o seguinte: o advogado que representa a família de Ederlan estava dizendo ali na entrevista que ele pediu para que a menina Esmeralda fosse ouvida, para que por intermédio dela algumas coisas possam ser esclarecidas, aonde o advogado acredita, segundo o entendimento de muita gente, de que uma vez que Esmeralda, por conviver com o pai e a mãe, não existe outra pessoa melhor para saber de muita coisa, por ter visto muita coisa, por ter ouvido muita coisa que não seja Esmeralda, não é verdade? Então veja bem, segundo o entendimento do advogado, Ederlan se julga inocente muito baseado naquilo que a filha pode falar, naquilo que a filha pode dizer. Ou seja, segundo o entendimento do advogado e o entendimento de muita gente, Ederlan se julga inocente porque, assim, uma vez que a filha seja ouvida, a filha há de dizer o seguinte: o meu pai e minha mãe viviam muito bem. O casamento deles dois era maravilhoso. A minha mãe com o meu pai se davam bem. Tinham um bom relacionamento. Ou seja, conforme aquilo que a menina disser, há de se concluir, então, de que Ederlan não tinha motivo nenhum motivo mais forte, mais contundente para elaborar, construir tudo aquilo que ele elaborou e construiu contra a própria esposa, segundo o resultado das investigações. Ou seja, a menina, uma vez ouvida, ela há de amenizar a situação a favor do pai, uma vez que ela vai dizer o seguinte, que o pai e a mãe se davam muito bem, entendeu? Que ela não via nada daquilo que de repente está repercutindo, você está entendendo? Ou seja, o depoimento da menina pode mudar tudo a favor de Ederlan. Agora, segundo a fala de Marcelo, onde ele diz que chegou a ele uma informação por intermédio de um informante de que a menina estaria sendo manipulada, aí, né, é uma coisa que deve se analisar, né? Deve se analisar essa situação. Agora é aquilo. Uma vez que a menina seja ouvida, aonde o juiz ou a juíza vai ficar ouvindo a menina e prestando atenção na menina, não vai, né? O juiz há de perceber, entendeu? Então, se a menina de repente for manipulada, estiver sendo manipulada, tem que ser muito bem, né? Porque não é com facilidade que as coisas, né, acontecem conforme o entendimento de muita gente, não é verdade? Bom, vamos seguir aqui com o vídeo. Em verdade, a gente vem tendo um cuidado, principalmente uma preservação com essa criança, com os sentimentos dela. Ela, independente da idade dela, ela é uma menina muito inteligente, Marcelo. Não é, dona Dolores? Uma menina esperta, fala tudo, conversa tudo, mas ela não sabe da história toda. Então, ela sabe que a mãe dela tá no céu, mas ela não sabe o motivo real. Então, ela não dimensiona o que está acontecendo. Ela não está tendo acesso aos meios de comunicação, ela não está saindo de casa, ela não está indo para a escola. Então, a gente está tendo um cuidado. Ela não teve um atendimento ainda psicológico. Então, isso só vai acontecer realmente lá no dia da audiência. Então, a gente está tendo um cuidado até com as informações, né, dona Dolores, que a gente está passando para ela. Independentemente da situação, e eu deixo aqui muito claro, a criança não sabe o que aconteceu. Ela não sabe que o pai fez tudo o que fez, como é conhecimento aí de toda a mídia, como é conhecimento dos depoimentos que foram feitos. Essa criança não sabe. Ela sabe que a mãe dela está no céu e ela acha que o pai dela é inocente. Isso foi contado a ela, é isso que ela entende. Então a gente precisa entender também que essa criança de 11 anos não sabe a verdade. Bom, você ouviu a fala da advogada que representa a família de Sara Mariano, né? A dona Dolores, no caso. Preste bem atenção, a menina não sabe realmente como as coisas aconteceram, segundo a fala da advogada. Ou seja, então se Esmeralda não tem noção exata de tudo que aconteceu, como as coisas aconteceram, o que foi feito para que a mãe dela estivesse no céu, quem fez, quem
planejou tudo para que a mãe dela chegasse ao céu, entendeu? Conforme as informações que estão sendo repassadas para ela. A impressão que a gente tem, conforme a fala da advogada, é o seguinte: olha, sua mãe está no céu, né? Tudo aquilo que estão falando aí a respeito do seu pai não tem nada a ver com isso, pelo contrário, teu pai amava demais a sua mãe e tal e tudo. Essa é a impressão que a gente tem, entendeu? Segundo a fala da advogada. Não é uma afirmação, mas é uma impressão que a gente tem. Ou seja, Esmeralda só tem lembrança daquilo que de fato acontecia enquanto a mãe dela estava viva e convivendo com o pai. Esmeralda está sendo protegida, brindada de novas informações a respeito daquilo tudo que aconteceu com a mãe dela depois que a mãe dela saiu de casa naquela noite do dia 24 de outubro. Daí para frente, Esmeralda não tem informações, não tem noção nenhuma do que de fato aconteceu. Esmeralda só lembra de coisas do dia 24 para trás, entendeu? Então, Esmeralda, se for ouvida pela justiça a respeito do caso, a respeito de como era a convivência dos seus pais, Esmeralda vai falar para a justiça somente aquilo que ela lembra do dia 24 para trás. Você está entendendo? Porque ela não sabe de nada, de nada, de nada, de nada. Ou seja, Esmeralda só vai falar. Se falar alguma coisa a respeito do dia 24 para frente, do dia 24 de outubro para frente, ela vai falar de coisas que estão falando para ela, entendeu? Ela só vai falar aquilo que falaram para ela, sabe? Ela não vai falar nada daquilo que aconteceu do dia 24 para frente, que ela mesma esteja obtendo informações, entendeu? Até porque a advogada disse que ela não tem acesso à internet, ela não está tendo acesso à mídia aberta, ela não está tendo acesso ao celular, não está tendo acesso a nada que possa lhe trazer informações bem claras a respeito de como a coisa aconteceu, de como a coisa se deu. Então, Esmeralda, se for chamada para depor, para dizer alguma coisa, ela só vai dizer aquilo que aconteceu do dia 24 para trás. E se falar alguma coisa do dia 24 para frente, no caso de outubro, é só aquilo que estão falando para ela, que estão dizendo para ela, conforme a advogada falou, que ela está no céu, que ela foi para o céu, e tudo aquilo que estão falando do seu pai não é verdade, o pai dela é inocente, porque, segundo a advogada, ela acredita na inocência do pai dela, que o pai dela não tem nada a ver com a situação. Você está entendendo? Vamos seguir aqui com o vídeo, porque eu acredito que você, com certeza, ao ver esse vídeo, ouvir tudo que você está ouvindo, você com certeza vai analisar, tirar suas conclusões e no final vai ter uma opinião formada para dividir com a gente lá nos comentários. Vamos seguir aqui com o vídeo. De cobertar os erros do filho. Sim. E porque se os pais não tem nada a ver, por que é que eles vão buscar tirar as provas que podem incriminar o filho? Por que é que eles tiraram de lá? Exatamente por isso que eu falo, eles acham que eu estou incriminando, não estou. Eles mesmo que se incriminou de entrar lá e pegar as coisas que eles não deveriam pegar. Exatamente. Viu? Então, eu como mãe, viu? Eu jamais faria isso. Aconteceu, eu vou deixar lá, porque se eu não sei de nada, eu sou inocente, eu, a mãe do autor criminoso, eu não vou lá pegar as provas. Meu amado, minha amada, esta parte aqui é um detalhe que vem sendo comentado, mas deixou de ser. Na verdade, o caso da cantora Sara Mariano tem alguns pontos que eu sempre digo aqui nos nossos vídeos a respeito deste caso, que há pontos que precisam ser mais abordados, entendeu? Por exemplo, esta parte aí que a dona Dolores está falando. Segundo as informações, os pais de Ederlan foram na casa onde eles moraram, assim que o filho foi preso, foram na casa onde ele morava com a esposa, com Sara, e parece que levaram algumas coisas de lá, entendeu? Algumas coisas que de repente poderia ser muito importante na questão da investigação, na questão
de elucidar o caso. Então veja bem, assim que o filho foi preso, assim que Ederlan foi preso, conforme as informações e conforme aquilo que a própria Dona Dolores está falando aí, os pais de Ederlan foram lá na casa e levaram algumas coisas de lá que, conforme informações, poderiam ser muito importantes para elucidar o caso e também descobrir muitas outras coisas, entendeu? Como computadores, coisas que armazenavam informações, você está entendendo? Então veja bem, ela está abordando essa questão aí. Existe um detalhe nesta questão que a Dona Dolores está abordando, porque ela está dizendo o seguinte: se o filho é culpado e os pais não concordam, não são coniventes com os erros dos filhos, não tinha por que os pais de Ederlan ir lá na casa e pegar algumas coisas que lá estavam e levar. A justiça poderia, eu acredito que a justiça poderia requerer isso tudo de volta. Que eles entregassem isso. Principalmente os computadores, principalmente aquilo que armazenava arquivos, informações, entendeu? E a Dona Esmeralda está dizendo, se o filho não tem culpa, se o filho é inocente, conforme, ou melhor, a Dona Dolores está falando, se o filho não tem culpa, se Ederlan não é culpado, conforme aquilo que está sendo dito para Esmeralda, a filha de Sara Mariano, com Ederlan, então não teria por que eles irem até a casa dos dois e de lá tirar algumas coisas que de repente seriam muito importantes para a elucidação do caso e também para adquirir outras informações a respeito de, quem sabe, até de possíveis envolvidos, outros envolvidos, entendeu? Um outro detalhe neste caso. Sara Mariano ligou para confirmar a agenda e quando ela ligou, alguém atendeu. Ou uma pessoa ou mais de uma pessoa, aonde quando atendeu, confirmou a agenda. Quem foi essa pessoa ou essas pessoas que atenderam o telefone quando Sara ligou? Quando Sara ligou para confirmar a agenda, que de fato foi confirmada por quem atendeu a ligação de Sara confirmou a agenda, hein? Agora, se confirmou a agenda, possivelmente sabia sim que esta agenda não existia, que era apenas um meio de tirar ela de casa e levar até onde ela foi encontrada. Cadê? Quem é essas pessoas que ela ligou? Quem foi que atendeu? Quem foi que confirmou as agendas? Entendeu? Outro detalhe. Segundo Sara Mariano, num dos seus áudios, ela teve uma conversa com a mãe de Ederlan, onde nesta conversa ela falou de tudo que ela vinha vivendo e passando com o marido, no caso, o filho da mulher. Porém, o que ela ouviu da sogra quando ela disse que ela não via outra maneira que não fosse a separação, o que ela ouviu da sogra é assustador. Quer ver? Preste atenção, me acompanhe aqui. Ela, no caso Sara, tinha muito medo dele. Em conversa com a própria mãe do acusado, ela disse que estava pensando em separar, porque não via mais outra alternativa. A mãe de Ederlan falou: não separe, que se você separar, ele vai te pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, quando Sara Mariano conversou com a sogra e disse a ela que se caso a coisa não mudasse, o marido não melhorasse, ela não via outra opção que não fosse a separação, a sogra dela disse: não separa, porque se você separar, ele vai te pontinho, pontinho, pontinho. Peraí, né? A mulher foi conversar com a sogra na esperança de receber um refrigério, uma palavra de apoio. E olha a palavra que ela recebeu da própria sogra. Bom, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Você viu, você ouviu. Esse foi mais um vídeo a respeito do caso da cantora Sara Mariano, mais especificamente a respeito do processo da guarda de Esmeralda. Bom, tire suas conclusões, hein? E conforme você construindo um entendimento e uma opinião, divida com a gente lá nos comentários. Repito e peço,
Você que ainda não é inscrito no canal, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, optando por todas as notificações. Fique com Deus e conforme for atualizando as notícias a respeito da guarda de Esmeralda, a gente vai atualizando vocês aqui em mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal.